que poderia estar oculto por uma das figuras mais veneradas globalmente? Que segredos chocantes Madre Teresa revelou em seus últimos dias? Este vídeo mergulha nas confissões surpreendentes da icônica Madre Teresa antes de seu falecimento, desvendando um segredo que poderia alterar para sempre a forma como vemos a Santa de Calcutá. Madre Teresa capturou a atenção mundial com sua vida de dedicação aos mais desfavorecidos de Calcutá, tornando-se um ícone de compaixão, amor e misericórdia. Uma das suas declarações mais marcantes é: "As maiores destruidoras da paz são o clamor da criança inocente que ainda não nasceu." Essa frase, apesar de polêmica, destaca seu compromisso com a defesa da vida em todas as suas etapas. Madre Teresa tornou-se uma figura transcendente, que ultrapassou barreiras religiosas e culturais. Com sua fé e dedicação, ela impactou milhões ao redor do mundo. Ela também fundou a Congregação das Missionárias da Caridade, que prossegue com seu legado de auxílio aos necessitados em diversos países. No entanto, mesmo com uma reputação pública de grande integridade, Madre Teresa enfrentou períodos de dúvida e luta interna. Em seus últimos momentos, ela compartilhou um segredo que revela um lado mais humano e vulnerável da Santa de Calcutá. Desde 2016, conhecida como Santa Teresa de Calcutá, sua imagem pública é complexa e cheia de facetas. Ela foi amplamente admirada por seu trabalho altruísta na caridade, que a levou a receber o Prêmio Nobel da Paz por combater a pobreza e a miséria, vistas como obstáculos à paz. Durante sua vida, ela recebeu inúmeros prêmios e homenagens, sendo constantemente considerada uma das personalidades mais respeitadas globalmente. Dentro da comunidade católica, ela é vista como uma santa e muitos buscam sua intercessão. Contudo, apesar dos elogios, Madre Teresa também enfrentou críticas significativas. Foram levantadas preocupações sobre a qualidade do cuidado médico oferecido por sua organização, acusações de conversões forçadas em leitos de morte e suas supostas ligações com o colonialismo, racismo e figuras públicas controversas. Madre Teresa revelou um segredo impactante pouco antes de falecer. Seu percurso para a Índia teve início com seu nascimento como Angese Gonche Bojakshiu, em 26 de agosto de 1910, na cidade de Skopje, parte do então Império Otomano. Batizada no dia seguinte ao seu nascimento, ela mais tarde passou a considerar 27 de agosto como sua verdadeira data de aniversário. Filha mais nova de Nicolé e Dranafile Bojakshiu, Madre Teresa perdeu o pai, um político ativo na comunidade albanesa, em 1919, quando ela tinha apenas 8 anos. Desde cedo, foi cativada pelas narrativas envolventes sobre missionários e seu trabalho altruísta em Bengala. Aos 12 anos, ela decidiu dedicar-se à vida religiosa, uma resolução que se fortaleceu em 15 de agosto de 1928, enquanto rezava no Santuário da Madonna Negra de Letnica, local frequentado em suas peregrinações. Aos 18 anos, em 1928, Madre Teresa despediu-se de sua família e partiu para o convento de Loreto, em Rathfarnham, Irlanda, com o intuito de aprender inglês, a língua usada pelas Irmãs de Loreto, na Índia, onde aspirava a ser missionária. Infelizmente, após sua partida, ela nunca mais reencontrou sua mãe ou irmã, uma vez que sua família permaneceu em Skopje até 1934, antes de se mudar para Tirana. Em 1929, ela chegou finalmente à Índia, onde começou seu noviciado na tranquila cidade de Darjeeling, situada nos majestosos Himalaias inferiores. Lá, ela se dedicou ao aprendizado do bengali e começou a lecionar na escola de Santa Teresa, próxima ao seu convento. Em 24 de maio de 1931, inspirada pela padroeira dos missionários, Teresa de Lisieux,
Madre Teresa fez alegremente seus primeiros votos religiosos e adotou o nome Teresa. Curiosamente, como outra freira já havia escolhido esse nome, ela optou por utilizar a grafia espanhola. Sua jornada missionária foi consolidada em 14 de maio de 1937, quando fez seus votos solenes, enquanto trabalhava como professora na escola do convento de Loreto, em Entally, a leste de Calcutá. Adotando a tradição de Loreto, ela assumiu o título de mãe e dedicou quase 2 décadas à instituição, sendo nomeada diretora em 1944. Apesar de seu prazer em ensinar, a crescente perturbação causada pela pobreza em Calcutá começou a afetar profundamente Madre Teresa. Madre Teresa sentia-se perturbada pela falta de paz, mesmo dedicando-se à missão de auxiliar os necessitados. As dificuldades como a fome em Bengala, em 1943, e os conflitos do Dia de Ação Direta, em agosto de 1946, a impulsionaram ainda mais a ajudar. Durante uma viagem de trem para Darjeeling, em 1946, ela experimentou um chamado interno decisivo para dedicar-se aos pobres da Índia em nome de Jesus, levando-a a solicitar permissão para deixar sua escola. Em 1950, fundou as Missionárias da Caridade, escolhendo como uniforme um sari branco com bordas azuis. Em 10 de setembro de 1946, durante um retiro no convento de Loreto, em Darjeeling, ela viveu o que descreveu como o chamado dentro do chamado, sentindo-se compelida a deixar o convento e viver entre os pobres, considerando isso uma ordem divina inquestionável. Joseph Langford, fundador dos Padres Missionários da Caridade, notou que, já em 1948, a irmã Teresa havia se transformado em Madre Teresa. Ela começou seu ministério entre os pobres, substituindo seu hábito tradicional por um sari simples de algodão, e adotou a cidadania indiana. Após receber treinamento médico básico no Hospital da Sagrada Família, em Patna, ela começou a trabalhar diretamente nas favelas e inicialmente fundou uma escola em Motijil, Calcutá. No início de 1949, foi acompanhada por um grupo de jovens mulheres, estabelecendo as bases para uma nova comunidade religiosa focada nos extremamente necessitados. Seu trabalho logo atraiu a atenção das autoridades indianas, incluindo o primeiro-ministro. Em 7 de outubro de 1950, ela conseguiu a aprovação do Vaticano para formar a Congregação Diocesana, que mais tarde se tornaria as Missionárias da Caridade. Madre Teresa descreveu que essa congregação se dedicaria a cuidar dos famintos, dos desabrigados, dos cegos, dos leprosos e de todos que se sentiam desamados e negligenciados pela sociedade, pessoas frequentemente evitadas e vistas como um fardo. A compaixão de Madre Teresa estendia-se além, marcando profundamente sua jornada de caridade. Madre Teresa inaugurou seu primeiro hospício em 1952, com apoio das autoridades locais de Calcutá, adaptando um templo hindu abandonado para se tornar o Lar Nirmal Hriday, ou Coração Puro, dedicado aos moribundos. Este local era oferecido sem custos aos necessitados, onde recebiam cuidados médicos e tinham o direito de morrer com dignidade, respeitando suas tradições religiosas. Diversas práticas religiosas eram honradas. Muçulmanos recebiam cópias do Alcorão, hindus tinham acesso à água do Ganges e católicos aos sacramentos dos enfermos. Madre Teresa chamava essa passagem de morte bela, um fim marcado por amor e compaixão para aqueles que sofreram na pobreza. Adicionalmente, ela fundou outro hospício, chamado Shanti Nagar, ou Cidade da Paz, especificamente para pessoas afetadas pela lepra. As Missionárias da Caridade, a congregação fundada por ela, estabeleceram várias clínicas de hanseníase pela Índia, proporcionando tratamento médico,
bandagens e alimento. Com o crescente número de crianças sem teto, em 1955, Madre Teresa abriu o Nirmala Shishu Bhavan, o lar infantil do Coração Imaculado, oferecendo um refúgio para órfãos e jovens desabrigados. A congregação viu um aumento significativo em recrutamentos e doações, o que levou à expansão de hospícios, orfanatos e clínicas de hanseníase por todo o país durante a década de 67 e 1960. A expansão internacional da congregação começou em 1965, com a inauguração de uma casa na Venezuela, seguida por novas fundações na Itália, Tanzânia e Áustria nos anos subsequentes. Durante a década de 1970, as missionárias da caridade estenderam suas atividades para os Estados Unidos e muitos outros países da Ásia, África e Europa. Em 1963, foi estabelecido os Irmãos Missionários da Caridade, seguido por um ramo contemplativo das Irmãs, em 1976. Madre Teresa acolhia leigos católicos e não católicos como colaboradores, conhecidos como cooperadores dos doentes e sofredores, e missionários leigos da caridade. Em resposta aos pedidos de vários padres, em 1981, ela criou o movimento Corpus Christi para sacerdotes e, em parceria com Joseph Langford, fundou os Padres Missionários da Caridade em 1984, visando alinhar os objetivos vocacionais das missionárias da caridade com os recursos do sacerdócio. Até 1997, a congregação fundada por Madre Teresa em Calcutá, que começou com apenas 13 integrantes, expandiu-se para mais de 4.000 irmãs. Elas gerenciavam orfanatos e hospícios para pacientes com AIDS, além de centros de caridade em todo o mundo, atendendo a uma vasta gama de necessitados, incluindo refugiados, deficientes, idosos, alcoólatras, empobrecidos, sem teto e vítimas de desastres naturais, epidemias e fomes. Em 2007, as missionárias da caridade contavam com cerca de 450 irmãos e 5.000 irmãs, operando 600 missões, escolas e abrigos em 120 países. Madre Teresa descrevia sua identidade de diversas formas, dizendo-se albanesa por origem, indiana por cidadania e freira católica por fé. Embora seu trabalho fosse majoritariamente na Índia, ela também viajava internacionalmente por motivos humanitários. Em 1971, ela esteve em Belfast em um período conturbado, acompanhada por 4 irmãs. Enfrentou pressões de altos clérigos que queriam direcionar os esforços missionários para outros locais. Apesar do apoio local, Madre Teresa e suas irmãs deixaram a cidade abruptamente em 1973. A razão exata para sua partida permanece um mistério que poderá ser revelado em breve. Separadamente, Aaron é notável por seu olho para o design e uma meticulosa atenção aos detalhes que é verdadeiramente inspiradora. Ele traz uma sensibilidade artística que enriquece esteticamente o programa, escolhendo paletas de cores que complementam perfeitamente o contexto histórico de cada espaço, além de selecionar cuidadosamente peças decorativas. Aaron incorpora seu estilo distintivo em cada projeto de forma eficiente, resultando em uma harmoniosa combinação de charme atemporal com elementos modernos, o que cria espaços visuais impressionantes e com forte presença histórica. Juntamente com Ben, eles formam uma dupla dinâmica cujas habilidades se complementam e cuja paixão compartilhada por criar espaços bonitos e funcionais tem revitalizado comunidades, trazendo alegria e inspiração aos espectadores do programa Hometown. Em 1991, Madre Teresa visitou as vítimas da radiação em Chernobyl e do terremoto na Armênia, além de fazer sua primeira visita de volta à Albânia, onde inaugurou uma casa para os Irmãos Missionários da Caridade em Tirana.
Em 1996, as missionárias da caridade já operavam 517 missões em mais de 100 países. O contingente de irmãs nas missionárias da caridade aumentou de apenas 12 para milhares, atendendo aos mais desfavorecidos em 450 centros espalhados globalmente. A primeira sede das missionárias da caridade nos Estados Unidos foi fundada na região do South Bronx, em Nova York, e até 1984 a congregação já contava com 19 estabelecimentos pelo país. Em sua busca espiritual, Madre Teresa buscava conforto em sua conexão com Jesus Cristo, dedicando-se à oração e à contemplação em momentos de silêncio. Contudo, enfrentava lutas internas e questionamentos sobre sua fé, que persistiram por quase 5 décadas até o fim de sua vida. Ela compartilhava abertamente suas profundas dúvidas sobre a existência de Deus e a angústia que sua crise de fé lhe causava. Madre Teresa não estava sozinha nessa experiência de aridez espiritual, que se manifestava como uma profunda sensação de vazio. Esta situação, vivida também por outros santos como Teresa de Lisieux, era comum e não impedia a canonização, segundo James Langford. Após persistir em dúvida por uma década, ela experimentou uma breve renovação da fé após a morte do Papa Pio XII em 1958, durante uma missa de Requiem. Essa sensação de alívio, no entanto, durou pouco, e sua secura espiritual retornou 5 semanas depois. Durante sua vida, Madre Teresa escreveu muitas cartas a seus confessores e superiores, incluindo ao arcebispo de Calcutá e ao padre jesuíta Celeste Van Exen, seu conselheiro espiritual, desde o início das missionárias da caridade. Ela solicitou que essas cartas fossem destruídas, preocupada que focassem nela, e não em Jesus. Todavia, essas correspondências foram preservadas e estão disponíveis no livro Madre Teresa, Venha, Seja Minha Luz. Nessas cartas, ela expressa a Michael Vanderpitt seu sentimento de isolamento espiritual, confessando sentir-se sobrecarregada pelo silêncio e vazio. Ela relata que busca, mas não vê, ouve, mas não escuta, reza, mas não encontra palavras. Ela pede a Michael que ore por ela, para que possa se entregar totalmente a Jesus. Na primeira encíclica de Bento XVI, Deus Caritas Est, o Papa menciona Madre Teresa em 3 ocasiões, destacando-a como um exemplo da forma como a oração a Deus não só não nos impede de servir aos outros, mas, na verdade, alimenta nosso amor e dedicação ao próximo. Madre Teresa própria sustentava que tanto a oração quanto a leitura de textos espirituais são essenciais para aprofundar nossa capacidade de orar. Apesar de sua congregação não ser franciscana, Madre Teresa tinha uma profunda admiração por São Francisco de Assis, cuja espiritualidade exerceu uma influência significativa sobre ela. As Irmãs da Caridade rezam a oração de São Francisco todas as manhãs após a comunhão durante a missa, em agradecimento. Ela compartilhava muitos dos valores de São Francisco, incluindo a importância da pobreza, castidade, obediência e o compromisso com Cristo, dedicando sua vida ao serviço dos mais necessitados, especialmente aqueles sofrendo com a lepra. Em termos de reconhecimentos, Madre Teresa foi agraciada com um passaporte diplomático pelo governo indiano e recebeu várias honrarias, como o Padma Shri, em 1962, e o Prêmio Jawaharlal Nehru, por entendimento internacional, em 1969. Ela também foi homenageada com o Bharat Ratna, a mais alta distinção civil da Índia, em 1980. Navin Chawla escreveu uma biografia oficial que foi publicada em 1992. Em Calcutá, ela é até mesmo reverenciada como uma divindade por alguns hindus. No centenário de seu nascimento, o governo indiano emitiu uma moeda especial de 5 rúpias em 28 de agosto de 2010,
um valor simbólico que remete ao montante que ela possuía ao chegar na Índia. A presidente Pratibha Patil reconheceu o impacto profundo de Madre Teresa, destacando como ela e as missionárias da caridade se tornaram um símbolo de esperança para muitos marginalizados, incluindo idosos, desempregados, doentes terminais e aqueles abandonados pelas famílias. Além disso, em 1962, Madre Teresa foi agraciada com o Prêmio Ramon Magsaysay de Paz e Entendimento Internacional, reconhecendo sua dedicação compassiva aos pobres de uma terra estrangeira, que inspirou a fundação de sua nova congregação. Até o início da década de 1970, ela já era reconhecida globalmente como uma figura emblemática. A popularidade de Madre Teresa começou a crescer após o lançamento do documentário Something Beautiful for God, por Malcolm Muggeridge, em 1969, que foi posteriormente transformado em livro em 1971. Naquela época, Muggeridge estava em sua própria busca espiritual. Durante as gravações, a equipe enfrentou desafios técnicos devido à iluminação insuficiente, especialmente no lar para os moribundos. Inicialmente, temia-se que as imagens capturadas fossem impróprias para uso, mas, ao serem revisadas na Inglaterra, revelou-se que estavam surpreendentemente bem iluminadas. Muggeridge atribuiu esse fenômeno a uma luz milagrosa emanada por Teresa, enquanto outros na equipe creditaram ao uso de um filme Kodak de alta sensibilidade. Eventualmente, Muggeridge se converteu ao catolicismo, fortalecendo sua ligação com Madre Teresa. Durante esse período, ela ganhou ampla admiração e respeito na comunidade católica. Em 1971, o Papa Paulo VI lhe concedeu o primeiro Prêmio da Paz, João 23, em reconhecimento ao seu serviço dedicado, sua encarnação da caridade cristã e seus esforços pela paz. Em 1976, foi também agraciada com o Prêmio Paten in Terris. O processo de canonização de Madre Teresa avançou rapidamente. Ela recebeu homenagens não apenas de instituições religiosas, mas também de governos e organizações civis. Em 1982, ela foi nomeada Companheira Honorária da Ordem da Austrália, por seu excepcional serviço à comunidade australiana e à humanidade. O Reino Unido e os Estados Unidos a reconheceram com diversos prêmios, culminando na prestigiosa Ordem do Mérito em 1983. Em 16 de novembro de 1996, ela foi agraciada com a cidadania honorária dos Estados Unidos. Além disso, a Albânia, seu país natal, concedeu-lhe a honra de ouro da nação em 1994. A aceitação desses prêmios gerou polêmica, especialmente porque Madre Teresa enfrentou críticas por seu relacionamento com figuras controversas como os Duvalier e empresários corruptos como Charles Keating e Robert Maxwell. Ela até escreveu uma carta pedindo clemência para Keating durante seu julgamento. Madre Teresa também foi homenageada com títulos honorários por várias universidades na Índia e no Ocidente. Madre Teresa foi agraciada com o Prêmio Balzan em 1978 pelos seus esforços em fomentar a humanidade, a paz e a fraternidade entre os povos, e com o Prêmio Internacional Albert Schweitzer em 1987 e 1975. Durante uma visita à Universidade de Scranton, na Pensilvânia, em abril de 1976, ela foi homenageada com a Medalha Lauretana de Serviço Humano pelo presidente da universidade, William J. Byron. Diante de uma plateia de 4.500 pessoas, Madre Teresa encorajou todos a engajar-se com os necessitados em suas próprias comunidades, oferecendo comida ou simplesmente espalhando alegria e amor. Ela ressaltou que as pessoas empobrecidas nos ajudam a crescer espiritualmente, pois representam Cristo em seu sofrimento. Em agosto de 1987, ela foi honrada com um doutorado honorário,
e falou para mais de 4.000 estudantes e membros da Diocese de Scranton, destacando a importância de realizar pequenos atos com grande amor no serviço aos mais necessitados. Ao longo de sua vida, Madre Teresa foi consistentemente listada entre as 10 mulheres mais admiradas nas pesquisas anuais da Gallup sobre as pessoas mais admiradas, alcançando várias vezes a primeira posição nas décadas de 1980 e 1990. Em 1999, ela foi eleita pela Gallup como a pessoa mais admirada do século XX, superando outros candidatos por uma larga margem. Apesar de sua ampla veneração, a popularidade de Madre Teresa não foi universal. As visões sobre ela na Índia variam consideravelmente. Arup Chatterjee, médico nascido e criado em Calcutá e ativista nas favelas locais durante os anos 80 antes de se mudar para o Reino Unido, afirmou que nunca presenciou a presença de freiras nas favelas onde trabalhava. Sua pesquisa extensiva, que incluiu mais de 100 entrevistas com voluntários, freiras e pessoas associadas às missionárias da caridade, foi publicada em um livro em 2003. Chatterjee criticou Madre Teresa por promover uma visão de culto ao sofrimento e por apresentar uma imagem distorcida e negativa de Calcutá. Ele argumentou que ela exagerava as conquistas de sua missão e apropriava-se indevidamente de fundos e privilégios. Além disso, ele apontou que algumas práticas questionáveis de higiene, como o reuso de agulhas, só melhoraram após o falecimento de Madre Teresa em 1997. Durante seu mandato como prefeito de Calcutá, entre 2005 e 2010, Bikash Ranjan Bhattacharya argumentou que Madre Teresa não teve um impacto substancial na população empobrecida da cidade. Ele a acusou de romantizar as doenças em vez de prover tratamentos adequados e de retratar Calcutá de maneira negativa, como um lugar repleto de leprosos e mendigos. Mesmo com essas críticas, o partido Bharatiya Janata, BJP, uma agremiação política hindu de direita, teve suas controvérsias com Madre Teresa devido ao seu apoio aos cristãos Dalit, mas, após sua morte, reconheceu seus feitos enviando um representante para o seu funeral. O Vishva Hindu Parishad, VHP, por outro lado, se posicionou contra a concessão de um funeral de Estado para Madre Teresa. Giriraj Kishore, secretário do VHP, criticou a fidelidade dela à Igreja, alegando que seu trabalho social era secundário e que ela favorecia os cristãos, além de acusá-la de realizar batismos secretos em doentes terminais. Contudo, uma homenagem destacada na primeira página do periódico indiano Frontline refutou essas alegações como completamente infundadas, destacando que não afetaram a imagem positiva de suas contribuições, especialmente em Calcutá, onde ela foi lembrada por sua compaixão, energia e coragem. A mesma homenagem também criticou suas posições públicas contra o aborto e sua suposta neutralidade política. Em fevereiro de 2015, Mohan Bhagwat, líder da organização hindu de direita Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, sugeriu que Madre Teresa tinha como objetivo a conversão ao cristianismo dos que ela ajudava. Além dessas polêmicas, Madre Teresa enfrentou desafios pessoais significativos. Em 1983, ela sofreu um ataque cardíaco em Roma, durante uma visita ao Papa João Paulo II. Um segundo ataque ocorreu em 1989, após o qual um marca-passo foi implantado. Em 1991, depois de uma pneumonia no México, enfrentou mais complicações cardíacas. Apesar de ter oferecido sua renúncia como líder das missionárias da caridade, as irmãs da congregação votaram em uma eleição secreta para que ela continuasse, e ela aceitou. Em abril de 1996, Madre Teresa sofreu uma queda que resultou na fratura de sua clavícula e 4 meses depois foi diagnosticada com malária e insuficiência cardíaca, levando a um contínuo declínio em sua saúde.
o arcebispo Henry Sebastian de Souza tomou a decisão de ordenar a realização de um exorcismo em Madre Teresa, com o consentimento dela, quando ela foi hospitalizada pela primeira vez devido a problemas cardíacos, suspeitando de influência demoníaca. Em 13 de março de 1997, Madre Teresa renunciou ao cargo de chefe das missionárias da caridade e veio a falecer em 5 de setembro do mesmo ano. Seu corpo foi velado em um caixão aberto na igreja de São Tomás, em Calcutá, durante a semana que antecedeu seu funeral. Em reconhecimento ao seu serviço altruísta às pessoas de todas as crenças na Índia, o governo indiano organizou um funeral de Estado para ela. Durante a cerimônia, o cardeal secretário de Estado, Ângelo Sodano, representando o Papa, proferiu uma homilia emocionante. A notícia de sua morte foi recebida com grande pesar, tanto em comunidades seculares quanto religiosas. O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, a descreveu como uma figura extraordinária dedicada a causas nobres, elogiando seu compromisso constante com os pobres, os doentes e os marginalizados, como um exemplo exemplar de serviço à humanidade. O ex-secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar, mencionou que Madre Teresa simbolizava o espírito das Nações Unidas e era uma representante da paz mundial. O Vaticano oficializou a cura de um tumor abdominal em Mônica Besra, uma mulher indiana, como um milagre. Besra atribuiu essa cura à intercessão de Madre Teresa após a aplicação de uma relíquia que continha a imagem de Teresa, da qual ela disse ter emanado um raio de luz que curou seu tumor. No entanto, seu marido e alguns médicos afirmaram que a cura foi resultado de tratamento médico convencional. Em dezembro de 2015, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre atribuído a Madre Teresa, que envolveu a cura de um homem brasileiro de múltiplos tumores cerebrais em 2008. Esse milagre foi investigado durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Brasil. E após um processo rigoroso, a Congregação para as Causas dos Santos emitiu um decreto reconhecendo o milagre. Madre Teresa foi beatificada em 2003 e, com esses milagres reconhecidos, foi canonizada em 2016. No dia 4 de setembro de 2016, em uma cerimônia memorável na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco canonizou Madre Teresa, declarando-a santa. O evento atraiu dezenas de milhares de espectadores, incluindo representantes de governos de 15 países e 100 pessoas sem teto de toda a Itália. A cerimônia de canonização foi transmitida ao vivo pelo canal do Vaticano e também online, permitindo que espectadores de todo o mundo presenciassem este momento significativo. Em Skopje, a cidade natal de Madre Teresa, foi declarada uma semana de celebrações em sua honra. Em Calcutá, Índia, onde ela passou grande parte de sua vida ajudando os pobres, as missionárias da caridade organizaram uma missa especial em celebração de sua canonização. No dia 4 de setembro de 2017, Irmã Mary Prema Pirik, líder das missionárias da caridade, anunciou que Madre Teresa seria reconhecida como a única padroeira da Arquidiocese de Calcutá, durante uma celebração marcando um ano desde sua canonização. Este anúncio foi feito durante uma missa na Catedral do Santíssimo Rosário em 6 de setembro de 2017. Em uma confirmação subsequente, o arcebispo Thomas de Souza, líder da Arquidiocese Católica Romana de Calcutá, declarou em 5 de setembro de 2017 que Madre Teresa seria nomeada copadroeira, ao lado de São Francisco Xavier, em uma cerimônia homenageando o primeiro aniversário de sua canonização. Madre Teresa, apesar de sua fachada de bondade e amor, enfrentou lutas internas profundas, sentindo-se muitas vezes vazia e insatisfeita. Ela proporcionava calor aos outros, mas frequentemente sentia falta dessa mesma sensação para si mesma. Sentia-se isolada e acreditava que Deus estava distante.
Ansiava pela presença divina, mas nunca a sentiu plenamente. Ela temia desapontar Jesus e receava o julgamento final. Se este relato ressoa com você, por favor, deixe seu like, comente abaixo e ative as notificações para mais conteúdos.